Sessão 97, 21h15. Hoje é dia 16 de abril. Beleza. Hoje a gente vai para a cachoeira mentalizar aquela cachoeira circular, né? Você já consegue ver o ambiente? Já Vou pedir para você desenhar no chão o seu símbolo, tô buscando intermediador. certo? Tá, já tô com o intermediador do meu lado. Agora eu tô buscando quem vai comunicar. Certo. O nome dele é Abi. Ele veio falar sobre estágios de estágios evolucionais em outros globos. Certo. Parece uma cigarra gigante. É o sectoide. Uhum. Que ele é responsável no cosmo? Ele atua em que área? Ele é, ele faz parte de um grupo de consciências que auxilia na escalada evolucional da raça dele. Certo. Ele, ele diz que quando a gente comenta sobre função cósmica, que é algo muito grande, que ele ainda não chegou a tanto. Ah, tá. Ele cuida de coisas mais simplórias, mas que mesmo assim não é tão simples assim, pelo que eu tô vendo. Ele veio meio que contar um pouco sobre o que acontece com o planeta dele, vamos dizer assim. Nesse momento ele se encontra em um orbe, que eu não sei te dizer o nome. Ele já me mostrou como funciona, ele me trouxe, depois eu te explico como que aconteceu, tá? Uhum. Mas, segundo ele, este orbe em que ele se encontra é onde a raça dele passa os últimos estágios antes de ganhar individualidade de consciência. Ele disse que muitas raças, muitos seres ainda estão atrelados a globos específicos para fazer essa passagem da do deixar de ser uma alma grupo para se tornar uma alma em sua individualidade. Ele diz que muitos grupos, muitas raças são divididas nesse formato e que a raça dele especificamente passa essa escalada evolutiva nesse planeta, nesse orbe. Entendi. Ele neste momento ainda está nesse mesmo orbe em que ele me trouxe. Ele disse que ele é responsável pela transição. Disse que há muitas consciências que experimentam as experiências dentro da raça dele e que ele é responsável também por levá-las até lá. Ele faz essa transição, ele auxilia as consciências a chegar neste planeta, entendeu? Ele me trouxe por uma passagem, tá? Sim. Foi um funil de luz que eu entrei. E ele auxilia as consciências dentro da evolutividade e da necessidade de vivenciar neste planeta em que a gente se encontra. Ele auxilia a fazer essa passagem, entendeu? Ele é um Certo. guardião. Tá. Ele é mais associado a como se fosse um guardião. Tá. Ele tem quantas ionas? Ele tem 7. Certo. Ele tem 7, mas ele não é um ser físico, Ah, tá. tá? Ele já é um insectoide com individualidade consciencial. E ele cuida tanto das consciências que estão no mesmo grau de evolutividade dele, quanto nos inferiores. Ele diz que ele presta um papel, ele tem uma responsabilidade com a mônada dele de organizar o direcionamento dos fractais, que há essa função para ele. Ele trabalha em conjunto com a própria mônada, ele consegue conversar conscientemente com o eu superior dele
para auxiliar a mônada a destinar os locais aonde os fractais vão. Certo. Ele disse que ele fica encarregado dessa função. Tá? Ele está dizendo que há muitas... a particularidade na escalada evolutiva de cada raça. Algumas são atreladas a planetas específicos, como ele estava mencionando anteriormente, mas alguns outros não se prendem mais a isso. E que a partir de um certo ponto da evolutividade você já fica totalmente desprendido da necessidade de convivência em um orbe único. Você fica mais solto, assim, entre aspas. Você não precisa se prender a um lugar só. Acho que é dada ao ponto de ganhar a consciência de que não existe só aquilo também, entende? Uhum. Ele está dizendo que não há barreira linguística aonde eles vivem nesse momento e que eles se comunicam por frequências frequências cerebrais através das antenas deles. Uhum. É como se fosse telepatia. Ele falou que é a mesma lógica, assim, mas é um pouco diferente, porque o cérebro, ele emana essas ondas cerebrais, e ele distribui ela, podendo ser direcionado para um ou para vários. Entendi. Essa é a forma que eles se comunicam nesse grau de evolutividade. Ele diz que a comunicação ela é um pouco mais simplória nos outros graus evolutivos inferiores. Isso, falando da raça dele. Ele diz que cada caminhada, cada grau evolutivo acaba desenvolvendo um tipo de comunicação de acordo com a necessidade. E que quanto mais elevada é a caminhada evolutiva, mais elevado fica o formato de comunicação dentre as consciências que estão ali localizadas. E que a gente pode enfrentar algumas dificuldades em comunicação com alguns outros seres de outras consciências e outros seres devido a isso. É difícil a gente se comunicar com uma língua que a gente não conhece, mas que eles sempre tentam se adaptar para passar a informação para a gente com clareza, Certo. apesar das nossas limitações. Ele disse que a evolutividade que ele se encontra nesse momento, a caminhada, ela não exatamente dele, mas no geral, dentre as raças, ela vai mudando um pouco o seu cotidiano geral. Como, por exemplo, ele em desenvolvimentos anteriores, em evolutividades de níveis inferiores, eles se alimentam de alguns tipos específicos de plantas, né? Em resumo, plantas. E no momento em onde ele se encontra agora, ele utiliza da luz do sol para se alimentar. Ele é como se ele fizesse fotossíntese. Certo. E que também é um fator que é implicado de acordo com a evolutividade. Que isso vai se moldando de acordo com o nível que você se encontra. Que você vai abandonando alguns costumes e trazendo novos. Ele falou que não há como cortar caminho para a evolução. Assim, não tem como você pular fases. Que apesar de várias direções, o caminho ele acaba sendo um só. Uhum. E que neste momento ele também está numa transição de corpos dentro da raça deles, assim como a nossa. Certo. Que por mais que nós estejamos nesse momento passando de uma raça para outra, considerando da quarta para quinta e etc., que ele também já está fazendo isso, mas um pouco mais elevado que nós. Porque ele já não é físico.
Uhum. certo? E a gente vai se tornar sutil daqui para frente, né? Uma raça de densidade mais sutil. Então, ele está dizendo que a raça dele já passou por isso e que eles compreendem quão dolorido é enfrentar, mas também traz muita riqueza de informações e de experiências, e que é um privilégio nós estarmos vivendo nesse momento, Certo. na fisicalidade, porque algumas coisas só podem ser presenciadas aqui, onde a gente se encontra. Os que já não estão mais na fisicalidade não vão experienciar com tanta expressividade. Uhum. Está anoitecendo. Ele está dizendo que o planeta em que ele se encontra nesse momento é muito semelhante ao nosso. E ele também tem somente uma lua. Ele estava me mostrando a lua. Só que ela é menor. Menor e mais próxima do que a nossa. E que o planeta em si, né, o orbe onde ele se encontra, é muito parecido com o nosso em tamanho, em elemento e etc. Que ele também é um planeta físico, mas que se encontra em outra galáxia. Ele passou algum detalhe sobre onde fica? Não. Ele diz que não é uma estrela, só isso. É um planeta. Ah. O projeto, por afinidade, trará muitas consciências que desejam compartilhar a experiência delas em outros orbes, para trazer para vocês, para mostrar para vocês como funciona a vida em outros locais. É importante que vocês tenham sempre um ponto de vista mais amplo do que é a vida e do que é a existência, além do planeta em que vocês vivem. Portanto, eu sou somente um neste momento. Mas muitos outros se manifestarão para trazer um pouco mais do que é a vida deles, para que vocês possam quebrar as paredes e abrir os olhos, para que vocês compreendam que, por mais que seja a nossa existência e a sua existência, que ela é tão única quanto, e que deve ser valorizada tanto quanto. Muito bem. Posso fazer algumas perguntas agora ou ele quer falar alguma coisa antes? Aproveita. Tá. Algum estágio da evolução dele ainda passa na 3D? Sim. É possível que algumas ionas abaixo vivenciem algum planeta físico? Sim, muitas. Há alguns graus evolutivos inferiores dentro da raça dele se passam na nossa Terra, onde a gente vive, e também se passam em outros orbes. Um pouco mais de consciência individualizada. Ela vai sendo ganhada aos poucos, entende? Mas aqui nós conhecemos eles como seres ainda de alma grupo. Sim. E eles passam um pequeno estágio aqui na nossa morada. Mas que em outros orbes, em outros planetas, eles possuem uma consciência um pouco mais elevada. E assim consecutivamente. Até que eles possam habitar o local onde a cidade evoluída deles se encontra. Assim como a Terra é para nós, entende? Sim. Que é onde eles realizam as experiências de 7 ionas deles. Isso. Tá. Partindo desse princípio, até que ponto é equivocado a gente pensar que os insectoides relacionados à raça dele são os nossos insetos? A gente pode considerar algumas raças específicas que a gente conhece, que habitam alguns locais determinados
dentro da nossa morada, mas não devemos generalizar. Há uma gama muito extensa de raças que estagiam dentro da Terra, ainda em sua consciência grupo. E a dele faz parte disso. Mas não se generalize como todos os insetos. Uhum. Mas sim uma parcela deles coexistem conosco. Tá. A gente, por exemplo, assim, ele tem uma aparência de cigarra, seria natural que a gente entendesse que a cigarra nossa estaria fazendo um estágio. Por outro lado, isso foi explicado que a gente não pode generalizar dessa maneira. Sim, ele tá dizendo que a raça dele, ela fica mais próxima às vespas, às cigarras e aos insetos de grandes asas e grandes frequências vibratórias, Tá. tá? Então, Especificamente. cigarra, vespa, libélula. Esses insetos que são maiores, Uhum. que estagiam em larvas e casulos. Uhum. Eles estagiam em larvas e casulos nesses. Ponto interessante. Ele está dizendo que eles estagiam em larvas e casulos durante a evolutividade deles em densidades mais inferiores. Ele, por exemplo, não estagia em larvas e casulos. Tá. Entende? Entendi. E eles, É uma forma diferente. e eles na sétima iona, mesmo não sendo físico, ainda se reproduzem com ovos. Sim. Tá. Sim. Só que eles já nascem no formato que seria a versão final deles que a gente entende aqui no físico. Então, embora o planeta deles seja físico, eles vivem em uma outra dimensão desse planeta, Eles certo? vivem no etérico deste planeta físico. Tá. Eles vivem numa dimensão mais sutil do que a fisicalidade. E no físico desse planeta tem alguma coisa? Não. Não tem nada. Nada. Tá. É um planeta inabitável no físico. Uhum. Ele parece um grande deserto. Parece Marte. Assim, eu vejo um grande deserto árido vermelho, sabe? Sim. Tá. Beleza. Seria errado a gente dizer que algumas dessas consciências de 7 ionas do plano dele, da raça dele, poderiam encarnar, por exemplo, como um pássaro aqui. É errado? Ele diz que aqui é muito difícil acontecer, na Terra. Mas que eles já encarnaram como seres pássaros. Não os pássaros como a gente conhece, mas em outros orbes para se experienciar assim. Que é possível. Entendi. É possível porque é interessante que ele fala que o eu superior, né, a mônada, ela permite, dentro da escala evolutiva, que eles participem das experiências evolutivas de outras raças. Porque isso tudo claro que isso tudo vai depender de acordo com o que está predeterminado. Uhum. Podendo-se haver ressalvas, claro, mas que é possível. Entretanto, será mais comum que eles vivam como vespas e mariposas. Uhum. A linha evolutiva deles, desse planeta específico, não vou dizer de um planeta apenas, mas da linha deles, quais são as principais diferenças para as nossas, do nosso plano aqui? A tecnologia deles seguiu um caminho distinto da nossa. Ela foi pro lado biológico. Ele possui tecnologia, só que ela é mais bio do que eletrônica, entende? Uhum. Ela é mais biológica. Eles são seres que, mesmo etéricos, podem ser considerados levemente mais evoluídos que nós. Eles vivem em comum acordo com a natureza. Eles não mais se alimentam de animais e nem de plantas, e sim somente da luz fotônica. Certo? Eles vivem em harmonia, apesar de ser uma raça que já passou por muitos conflitos, por questões políticas, da qual eles não vivem mais. Não há política na existência deles. Certo. Há somente um ser,
segundo eles, que é como se... Interessante que ele fala como se fosse uma monarquia, né? Mas não é bem uma monarquia, porque a monarquia, ela seria algo meio que de sangue, certo? E esse ser está lá por comum acordo. Por mérito, né? Isso. Então, assim, ele foi escolhido pelo seu povo para ser representante, pela sua capacidade de compreensão, entendimento e por buscar o melhor para o seu povo, certo? E este ser, acompanhado de outras inteligências, formam uma cúpula onde eles decidem tudo que é predeterminado para esse povo. E que eles vivem, segundo ele, eles vivem em muita harmonia, não há doenças, e todos os tipos de dificuldades que são vividas sempre se localiza uma forma de solucioná-las sem que há prejudicados. Sem que haja prejudicados. Eles vivem em muita harmonia. Então já é um planeta regenerado, vamos dizer assim, de regeneração. Sim, eles já passaram pelo que a gente passou. Tá. Só que, segundo ele, este não é o fim. Ainda há muito mais para se vivenciar. E eles fazem parte da confederação. Sim. Tá. Sim, porque eles possuem um abastecimento de tecnologia biológica muito grande. Eles possuem uma inteligência muito grande nessa área. Ele disse que os insectoides em geral possuem isso, dado ao DNA deles, tá? Eles são especialistas em tecnologia biológica. Certo. Faz sentido. Eles são especialistas em tecnologia biológica, em comunicações em altas frequências e também em radares. Faz sentido, porque se a gente for ver dentro do nosso próprio reino, a gente vê que existe exoesqueleto, existem armas naturais que os insetos usam e que parece que ao acessar essas ionas anteriores, é possível ver que isso deve ter passado para a sétima iona, né? Sim, na verdade, não só passou, como foi melhorado. Né? A questão de regeneração do ser, tá? Que eu tô dizendo assim, de conseguir moldar-se as suas moléculas para se buscar uma cura para qualquer tipo de doença que venha a se a ter. A renovação corpórea, tá? Falando de, assim, como a gente entende uma cigarra aqui que se renova ao vibrar-se em grandes frequências. Então, tudo isso que a gente entende esses grandes insetos, hoje você imagina isso melhorado 50 vezes. Entende? Esse pequeno detalhe que foi evoluído junto com a raça, porque é dela isso. Então, assim como nós humanos também temos algumas particularidades raciais, onde futuramente nós podemos trabalhar com elas de diversas formas e conseguir até ser mestres nelas, eles também são. Certo. Eles ainda não transcenderam a dualidade. Não. Mas compreende-se que o caminho para se transcender a dualidade deles, isso é uma opinião dele, tá? Falando, é o conhecer a si. Certo. Portanto, não necessariamente a evolutividade da sociedade implementará automaticamente na vivência do que é a dualidade no compreendimento dela. São caminhos que claro que auxiliará com o outro, mas um não faz parte do outro. Entende? São escaladas diferentes, são caminhos distintos, que ambos auxiliarão na evolutividade de raças como a nossa, como a sua, como várias outras, mas que há a possibilidade de você conseguir descascar uma cebola e ainda deixar a outra inteira. E que aos poucos a raça dele está encontrando esse caminho dentro do que é a transcendência da dualidade, juntamente com o auxílio de muitas outras consciências de outros globos. Porque eles têm já consciência de que existem outros globos e não há religiosidades na sociedade deles. O que já houve muito.
Entendi. Segundo ele, era um povo extremamente religioso, que, como nós, tomava-se grandes consciências que os auxiliaram como deuses. E que, aos poucos, isso foi transcendido, mas que a dualidade ainda é uma luta que está sendo batalhada. Tá. Quando a gente fala de insectoides, assim, pra gente parece ser um negócio bem amplo e parece que existe uma gama gigantesca de diversidade dentro disso. E como que eles enxergam, assim, a relação com outros insectoides? Ela é natural ou não, nem sempre é amistosa? Você pode tomar como exemplo o relacionamento dos humanos com os outros humanos de raças diferentes, certo? Assim como vocês possuem, além da raça humana, vocês possuem asiáticos, índios, negros, arianos, certo? Uhum. O que seria dito como uma variação da tua própria raça. Nós também temos variações da nossa própria raça, onde antigamente se ocorreu muitos conflitos, pelos mesmos motivos que os seus têm conflitos, mas que hoje foi tudo muito transcendido. E que vivem em comum acordo com a maioria das raças de insectoides, certo? Porém, há algumas raças que ainda estão em desenvolvimento e que vão buscar um outro caminho até encontrar o correto. Certo. E no planeta em questão que vocês estão, se evoluem. Quais são as raças que tem? Se evolui apenas os insectoides próximos às cigarras ou existem mantes ou outras? Sim. Ele está dizendo que o que a gente entende como grilos, louva-a-Deus, você falou dos mantes, formigas, certo? Borboletas, que estão muito próximas deles, inclusive. E... Ai, me deu até um nojo agora. As baratas. Ah, tá. Eu vou fazer uma pergunta que me veio na cabeça. É que eu tenho nervoso, acho que deve ter alguma coisa muito séria com essa raça, porque, nossa, me dá um nervoso. Nós tivemos uma experiência recente, a semana passada, em que a Márcia se conectou com uma formiga e o ambiente parecia arenoso também e desértico e tal. E era no mesmo planeta? Ele tem ciência disso? Há alguns outros planetas que habitam também outros tipos de insectoides que assemelham-se muito com este, porque é um ecossistema suscetível à vivência deles, certo? E que, coincidentemente, é neste mesmo planeta. Ele não sabe exatamente com qual consciência foi conversado, mas habita-se no mesmo local. Tá. Então foi nesse planeta. Sim, né? Foi nesse planeta. Mas é importante ele dizer, ele está dizendo que é importante a gente não se apegar muito, certo. Porque há muitos parecidos, assim, muito semelhantes mesmo. E a gente, conforme nós formos conversando com algumas raças, elas sempre vão estar próximas de planetas que possuem um ecossistema semelhante às irmãs raças delas. Entende? Sim. Raças que habitam em estrelas X ou Y vão estar próximos dos irmãos deles que também vão habitar em estrelas XY semelhantes. Isso tem a ver com o processo do criador primordial deles, que copiou e colou o processo de experiência planetária. Tá. Sim, exatamente. Até porque cada configuração de DNA, cada configuração de molécula vai sempre ser mais suscetível à evolutividade dentro de um ecossistema específico, que auxilia a evolução. Ele tá totalmente encaixado. A consciência vive em um globo que facilita a tua evolução. Certo. Às vezes o facilitar a evolução pode não ser bem vista, certo? Mas ela sempre facilitará. Não significa que facilitar a evolução faça com que você a consciência viverá uma coisa positiva sempre. Que você viverá somente coisas boas. Não. Uma coisa não tem associação com a outra. Não, quando a gente trata de evolutividade, a gente não está se ligando a vitórias e derrotas, mas sim a evolutividade plenamente, sem atrelar-se às experiências individuais. Certo.
É mais uma questão de curiosidade mesmo e também para entender o dilema deles, né? Ele diz que a raça específica dele não vem muito para cá, certo? Eles auxiliam muito, trabalham em conjunto aqui com os elementais, porque estão na natureza, certo? Eles possuem evolutividade em ondas inferiores que estão aqui, então eles também cuidam de muitas coisas aqui. Todos são tutores. Aqui, sim, né? Todos são tutores, não encarnam aqui, eles encarnam lá, aonde eles ficam. O que pode-se dizer encarnar, mas não na fisicalidade, certo? Mas ele diz que há humanos que já viram eles aqui, que já se assustaram, que não é comum, mas alguns com a visão da quinta dimensão já viu eles aqui. Certo. Então, sempre trabalhando lá na próxima natureza, com os elementais, com as pedras, com as energias que a gente conhece como energias da natureza, porque eles são mais suscetíveis a esse tipo de função, né? Eles estão mais a isso do que ao que a gente trabalha, nós humanos. E acho que é isso. Eu não tô conseguindo mais completar a frase. Eu acho que o bloco terminou. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Se tiver mais alguma pergunta, essa é a hora. No planeta dele, a evolução das outras ionas, como que ela ocorre? Me vem na cabeça aqui se existe uma contraparte humana na sexta iona no planeta deles. No planeta deles, não. Tá, mas existe uma contraparte humana de 6 ionas em outro planeta. Tá. Certo. Em outros orbes. Cuidadas por tutores humanos, que somos geralmente nós, tá? Ele disse que muitos de nós, após desencarnar, vão a outros orbes cuidar de ionas inferiores de humanos, de humanoides, e que é um trabalho muito honroso, porque é praticamente o trabalho que ele faz. Exatamente. Né? E que isso ensina muito nós a aprendermos mais sobre nós mesmos, sobre cada ponto único, cada detalhe único que a raça possui, e que é muito importante você explorar a sua raça por completo após não, na verdade, é muito importante você explorar a sua raça por completo até o momento onde você se desprenderá dela, porque eles já possuem consciência disso. Então, no globo dele, me parece improvável que existam mamíferos, por exemplo. No físico, não há existência de seres no físico. No etérico, há vivências com mamíferos que não habitam lá, mas que fazem intercâmbios. Felinos, felídeos, como vocês chamam. Mas não existe um incesto, alguém de 6 ionas mamífero? Sim. Existe? Sim, mas não no planeta dele. Então é isso aí que eu tô querendo dizer. Não no planeta dele. Há outro planeta que, em conjunto com a raça de sétima iona, já está sendo tutelado na sua sexta iona, dentro da evolutividade da própria raça. Tá, é um pouco confuso pra gente, porque a impressão que me dá é que é um complexo de planetas. É um grupo. É um grupo de planetas que é designado para auxiliar na evolução de uma raça. Há muitas raças que conseguem passar 2 ou 3 ionas no mesmo planeta. Tá? Isso é muito comum também. Isso acontece, inclusive, com a raça dele. Tá. Mas que enquanto 7 ionas vivendo-se em uma dimensão superior ao que nós vivemos, já fora da fisicalidade, ele possui, por comum acordo de várias outras raças, esse intercâmbio, onde algumas outras raças mamíferas se encontram com eles no local e passam um tempo lá para poder aprender um pouco mais sobre a tecnologia biológica que eles são mestres. E também algumas outras questões, há muita troca de informações, já que eles são um povo confederado que auxilia na evolutividade não somente da própria raça. São quantos planetas que eles hoje tratam como dentro do cabide deles de evolução? Em torno de 5. Tá. E eles só se encarnam entre esses 5. E a Terra seria um deles, é isso? Que ele tem conhecimento, sim. Tá. Mas ele diz que além da evolução dele, ele não
não enxerga. Tá. Só chega até o ponto em que ele tá. Uhum. Tá Ele certo. diz que pode ser que existam mais, Uhum. certo? Até porque, do ponto de evolutividade em que ele se encontra ao próximo, ele já desprenderá da raça. Então, ele vai expandir essa questão de se prender ao planeta. E pode ser que tenha outras regras. Sim. Eles não possuem ainda uma consciência, um entendimento pleno disso. Uhum. Né? Mas que dele para baixo ele entende que são 5 e a Terra está dentro de um desses 5. Dentro do planeta dele, da evolução, dentro das 7 Ionas, de todas essas sub-raças existentes, a reprodução é sempre igual? Varia de acordo com a evolutividade, com a caminhada evolutiva, com a Iona. Dentro do planeta dele, dentro da linha ionádica dele, sim. Tá, então mesmo a baratinha, Sim. 7 Ionas, vai ser produzido do mesmo jeito que ele, ou como uma formiga. Sim. Tá. Sim, algumas consciências que estão na caminhada um pouco inferior se reproduzirão de outra forma. E é importante a gente entender que muitas raças também seguem essa linha, Uhum. tá? Que a procriação ela começa a ser padronizada e ela começa a ser distinta, seletiva e totalmente programada. Tá. Tá. Então, a gente pode dizer que um pouco abaixo não chega a ser 6 Ionas. Já está dentro da 7ª Iona. É isso? Mas reproduz diferente. Ou estão na 6ª Iona. Estão na 6ª Iona e ainda estão na caminhada da 6ª para a 7ª. Tá, então estão na transição. Uhum. Tá. O sexo, ele troca? Ou eles trabalham nas polaridades bem definidas? Eles trabalham com polaridades bem definidas nesse momento. Não há ainda a androginia. Tá. E nem o que a gente chama aqui de ter os dois sexos. Uhum. Eu esqueci a palavra agora. Hermafrodita. Isso. Tá. Não há ainda a junção dos dois sexos, das duas energias na existência que ele se encontra. Ela ainda é separada. Uhum. Há alguns pontos da raça dele que já foram evoluídos e outros ainda se encontram a evoluir. Uhum. Mas é uma raça em total desenvolvimento e eles compreendem totalmente isso, estão buscando sempre cada vez mais chegar ao que seria a evolução plena dentro da raça deles para que se possa ir para o próximo passo. As raças, as diferenças raciais, hoje elas são tratadas como um único líder ou elas têm um líder para cada tipo de raça? Os líderes são planetários. Tá. Então, mas não é porque tem um líder que é a cigarra, o líder da formiga, não é isso. É um líder só para todos. Sim. Tá, então eles já transcenderam essa confusão de diferenças raciais. Sim, porque entende-se que, independente do eu superior que tenha ele gerado, que todos estão experienciando para se encontrar a evolutividade, independente da roupagem que se encontra. Também a compreensão de que uma roupagem temporária faz com que haja não necessidade desse prendimento à raça, Uhum. a ser preso a ela, entende? Porque eles já compreendem que essa não é a forma definitiva deles. Então, não tem esse conflito, esse tipo de conflito. Mas nem sempre foi assim, né? Não, de forma alguma. Tá. Já houveram muitos conflitos. E os conflitos eram com as mesmas raças? Com as mesmas, com variações existentes da mesma raça, com raças diferentes que habitavam o mesmo local. Uhum. Então, já foram muitos conflitos. Tá. Mas todos eles foram resolvidos. Tá. Me lembrou um pouco do Vida de Inseto, sabe? Da cigarra e da formiga. Essas coisas que a gente traz aqui. É porque é interessante que ele diz que, assim, dentro da própria evolutividade das Ionas, aliás, das consciências que habitam o planeta onde ele se encontra, há uma harmonia, pois não há cadeia alimentar. Não há a sobrevivência. Uhum. E isso existe em Ionas inferiores, certo? Então é muito mais fácil você conseguir viver em comum acordo com aquilo que você não está tentando comer. Entendeu? A cadeia alimentar não é... Ele não existe. Todos os que habitam naquele local, considerando-se uma 7ª Iona, eles se alimentam da energia fotônica.
Sim. da luz do Sol. Logo, eles transcenderam muitas questões de conflitos, porque muitos conflitos ocorriam por hierarquias, por alimentos, por locais que eram privilegiados para uns e não para outros devido a presas e caças e etc, entende? Uhum. E que, assim, o fato de... como não há mais esses detalhes de alimentação, de ter que se esconder, entende? Como isso não existe mais entre eles, foi muito mais fácil deles conseguirem viver em harmonia. Mas eles precisaram entender o que é não viver em harmonia. Para depois conseguir chegar a este ponto. Todos eles possuem informação de todos os momentos que eles viveram em conflitos. Dá pra dizer que o ser primordial que gerou ele gerou todas as outras raças. Fazendo a sua Hibridização. Isso. Não só a hibridização, mas dando uma mudadinha na receita. Tá. Mas é a mesma consciência. Sim, sim. E também é interessante que ele fala que também algumas raças, algumas variações de raças não ocorreram vindas do Criador, mas de ecossistemas. Dada a evolutividade, Natural, então. cores, formatos, sim. entende? Que muitos deles também sofreram bases de evolução dentro do próprio globo, do próprio ecossistema, que ocorreu dentro da evolutividade da ponta do primeiro Iona até o último, que é onde ele se encontrou neste momento. Que isso, talvez, eles não sabem se está programado pelo eu superior, mas eles entendem que foi uma mutação que ocorreu dentro da evolução da raça e da passagem dela em todas esses globos. E é interessante que ele fala que todos os registros de DNA cromossômicos ficam também num DNA etérico nosso. E a gente leva isso para todas as vivências nossas. E é por isso que eles carregam isso, porque é interessante. Eu perguntei para ele assim, mas se ela foi rosa aqui, como que ela vai levar o rosa para lá? E aí ele me disse, isso está dentro de uma carga de informações que fica no DNA etérico. Tá. Entende? Então ele leva toda essa evolução física dentro de um DNA etérico também. Ele não perde nada, nenhum tipo de informação. Ele carrega junto. E aquilo fica... Só a forma de expressar que vai trocar, mas algumas não são substituídas. Ainda há alguns detalhes, alguns pontos que ficam. Certo. Bom, dentro disso... Tem alguma coisa específica que ele gostaria de passar para a gente que a gente não perguntou? Ele disse que a informação que ele queria ter passado já foi passada. Ele agradece a oportunidade. Ele diz que a gente se encontra em um momento muito importante da nossa existência e que a única coisa que vai nos salvar é o autoconhecimento e o amor ao próximo. E que compreende-se que o nosso ponto de evolução neste momento é crucial, tanto para a nossa raça como para todas as outras que compartilham dessa experiência conosco, estando junto a nós no físico ou não. Não é uma vivência somente de particularidade humana. E ele está dizendo que é para a gente entender a responsabilidade que nós temos com isso. Ele agradece. Nós agradecemos. E é isso. Então se despede dele. Eu acho que eu vou ter que voltar pelo túnel, peraí. Tá, beleza. Só te passar algumas informações. Tá, vamos lá. Quando você falou pra eu me imaginar na cachoeira, assim que eu desenhei o símbolo numa pedra, eu tava sentada numa pedra, né? Assim que eu desenhei o símbolo sentada numa pedra, o símbolo, ele acendeu numa luz muito forte, azul não, branca. O feixe veio de lá de cima, ele me jogou lá pra cima. Eu fui parar no espaço, tipo, eu subi junto com o feixe. Eu vi a cachoeira de longe. E aí eu fui parar no espaço. Foi lá no espaço que eu encontrei com o meu intermediador, que parecia um guerreiro com
Tipo, era um guerreiro alto com uma pele de lobo em cima da cabeça. Não conseguia ver rosto, só via a pele de lobo e os ombros. E aí eu fiquei dentro do meu triângulo, dentro do meu Merkaba, no espaço, até esperar o ser que ia vir falar, né? E aí abriu ao lado direito um funil branco, um funil de energia, tipo assim, imagina um túnel de energia branco. E aí ele apontou pra mim, pra eu seguir por lá. E aí eu fui, entendeu? Eu entrei nesse funil, tipo, eu me senti ficando fina, igual um macarrão, dentro desse funil, tipo, me esticando, sabe? Portal mesmo. Uhum. E aí, quando eu terminei de passar por esse túnel, eu fui parar nesse local árido, onde ele já tava na minha frente me esperando. E o planeta você descreveu como sendo um deserto, né? É um planeta árido, é um deserto vermelho ou alaranjado, assim, tava de dia. Depois, quando foi à noite, ele me mostrou todos eles subindo com as asas abertas em direção à Lua, porque eles veneram a Lua. É interessante, eles prezam, eles têm um amor muito grande pela luz que a Lua traz para eles. Eu acho que isso talvez seja até um resquício da luz que eles procuram tanto aqui, sabe? Né? É interessante isso, porque eu via eles subindo em direção à Lua e vários deles subindo assim, e era uma Lua pequenininha. Ela era muito menorzinha, parecia uma estrelinha só, mas ela brilhava muito. E ela ficava bem mais próxima que a nossa. E aí eu percebi, parecia uma lamparina, assim, gerando uma luz única. E aí ele me mostrou isso e na hora eu fiquei observando, assim, foi muito bonito. Parecia que eles estavam se unindo para fazer algum tipo de culto, sabe? Um ritual, né? Era como se fosse um ritual, só que eles só iam em direção a ela, tipo, de vários lugares diferentes, subiam em direção dessa lua, e aí ficavam um tempo olhando para ela e voltavam. Assim, era como, não sei se era agradecimento, eu não quis perguntar, mas sei lá, foi muito bonito. Eu sentia vindo deles um carinho muito grande, um amor, uma emanação de amor muito grande, sabe? Uma admiração. E aí, quando ele tava conversando comigo, foi muito estranho. Era tipo um insetão gigante, sabe? Era tipo uma vespa gigantesca, uma mariposa, com as asas abaixadas. E aí, quando eu fui embora, ai, que nervoso. Ele pediu pra eu dar um abraço nele. Ai, aquelas patinhas. As patinhas. Mas aí eu aceitei, né? Porque eu fiquei muito assim. É porque não é uma barata, até aí tudo bem, porque barata não tem como. Aí não ia dar, não. Não ia dar. Mas eu consegui dar um abraço, assim. Ele me envolveu com a asa dele, que era uma asa muito flexível, era estranho, parecia um cobertorzinho. E aí, tipo, eu fui puxada de volta pelo funil em seguida. Mas ele acho que é interessante, porque ele disse que muitas raças vão se afinizar com o projeto e trazer um pouco da experiência delas para nós, né? E foi isso que ele veio fazer, porque ele é um cuidador da raça dele, de boa parte dela que ainda experiencia aqui, em outros orbes também. E ele fica responsável por cuidar dessa passagem, né? Ele parecia uma cigarra. Meu, eu não sei se era uma cigarra ou era uma mariposa. Eu acho que era mais uma mariposa, viu? Tá. Tipo, tinha antena, né? Umas anteninhas assim. Umas anteninhas, ela subia em cima. Não era um V. Não era humanoide, era realmente um insetão. Não, era um insetão. E era um insetão e as cores. Ele cor? era marrom, com preto, verde, e as pontas das asas eram amarelas. Entendi. Não tinha dedo. Não, só as patinhas. Só as patinhas, várias patinhas. Eu não conseguia ver direito a parte de dentro do corpo dele, porque parecia que ele estava usando algum tecido. Mas eu via as patinhas. Entendi. Estranho. Muito bom. Engraçado, tadinho. Ele percebeu que eu tava meio assustada. Mas é porque eu não sou muito fã, né? Se fosse cobra, rato, até tava mais tranquila. Eu não sou muito fã, não. Ainda bem que foi ele, não foi a barata. Já Se pensou? fosse uma barata, rapaz. Na hora que ele me mostrou a barata, eu fiquei em choque já, porque ele me mostrou a barata. Eu tava nervosa já. Não gosto. Eu vou parar de gravar, porque acho que a gente fechou. 1 hora. A gente fechou.